Oi, pessoal. Esse vídeo é sobre as estratégias de controle do sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo tem três tipos de formas de manter a homeostasia do organismo. E como que é? A maioria dos órgãos, elas possuem atividade simpática e parasimpática, sendo que ela pode ter ações diferentes, tanto uma via quanto a outra, ações diferentes sobre o tecido alvo. Então, são três tipos, como eu falei: antagonista, sinergista e exclusivo. No caso da antagonista, você vai ter uma atividade parasimpática que provoca um efeito contrário à atividade da via simpática. Então, enquanto uma cresce, a outra vai diminuir. O exemplo maior é o efeito do sistema simpático e parasimpático na musculatura estriada cardíaca. Na estimulação simpática, vai haver uma grande liberação de adrenalina que vai fazer com que ocorra a contração da musculatura do coração. E, além disso, vai aumentar a frequência cardíaca. Na estimulação parasimpática, o indivíduo vai ter uma bradicardíaca, ou seja, uma diminuição da atividade do coração, e diminui também a força contrátil. Então, no caso da via simpática, vai ocorrer uma aceleração do coração, e na via parasimpática vai diminuir essa função do coração. Aqui mais um exemplo de estratégia antagonista é a atividade do olho. O olho, ele tem a capacidade de contrair as fibras musculares lisas radiais da íris, a midríase, que vocês encontram abaixo. É uma dilatação da pupila, mas ocorre pela dilatação das fibras musculares lisas da íris, enquanto que a atividade parasimpática, ela é responsável pela contração da pupila. Então, embaixo, pessoal, a midríase, ela é uma dilatação que pode ser produzida artificialmente pelo medicamento chamado atropina. No caso, o oftalmologista, ele vai pingar a atropina, fazendo essa midríase no indivíduo, e dessa forma ele vai conseguir enxergar mais o fundo realmente do olho, onde tem as alterações mais importantes. Além disso, essa dilatação também acontece quando você tem interesse amoroso por outra pessoa. Lembrem-se daquele desenhozinho em forma de coração, os olhos em forma de coração dos desenhos, nada mais é do que a midríase pupilar. Além disso, a atropina, que faz essa dilatação, ela é importante em algumas doenças, como a uveíte, e também em cirurgias do olho. No sistema respiratório, a atividade simpática, aqui no primeiro desenho, você vai ver ela normal, a parede do bronco, da luz do brônquio, vai fazer uma broncodilatação, e na atividade parasimpática vai haver uma constrição brônquica, uma constrição do pulmão. Então, ao contrário, na atividade simpática no coração faz vasoconstrição, enquanto que a atividade parasimpática no coração faz o relaxamento das fibras cardíacas. Já no sistema respiratório é ao contrário. A atividade simpática faz a broncodilatação e a atividade parasimpática a constrição brônquica. A bexiga. A sua atividade simpática faz o relaxamento da musculatura e ainda o fechamento do esfíncter externo. E quando ocorrer o reflexo da micção, vai haver um esvaziamento, que pode ser reflexo, da contração da musculatura lisa e do relaxamento do esfíncter interno. Então, no desenho vocês podem ver claramente, se há o reflexo da micção e for urgente a urina, ele vai imediatamente relaxar a musculatura do esfíncter externo. E, claro, a contração da musculatura detrusora. A estratégia sinergista. Nesse caso, quando ocorre a estratégia sinergista, tanto a via simpática quanto a via parasimpática, elas vão ter a mesma
função, o mesmo efeito sobre o tecido-alvo. Por exemplo, as glândulas salivares, elas vão receber tanto vias simpáticas quanto parasimpáticas e tanto uma quanto outra vão provocar a secreção da saliva. A glândula sudorípara também é outro exemplo, onde você vai ter somente a via simpática funcionando, provocando a sudorese. A estratégia exclusiva ocorre nos vasos sanguíneos, sendo a musculatura lisa vascular exclusivamente simpática. Não existe inervação de vaso sanguíneo sendo parasimpático. A musculatura lisa é o principal tecido-alvo, onde as fibras nervosas vão fazer efeito e vai haver um estado constante de contração muscular, né, que se chama tônus simpático. Esse tônus é importantíssimo para que ocorra, por exemplo, o retorno sanguíneo da região periférica. A regulação da PA e o fluxo sanguíneo, como que ocorre? Então, nós vamos ter as fibras pós-ganglionares, parasimpáticas, que vão aumentar o disparo das frequências do potencial de ação. Então, vai ocorrer o oposto, a vasodilatação. Se for simpático, vai ocorrer a vasoconstrição. As diferenças entre a fibra estriada esquelética, muscular, cardíaca e lisa. As fibras musculares esqueléticas, elas são importantes potenciais sinápticos excitatórios. Então, os potenciais são despolarizantes que acabam realizando a contração muscular. Isso ocorre porque os receptores de acetilcolina, os receptores colinérgicos, eles vão ser apenas de um tipo. Sempre vão ser receptores nicotínicos e sempre vão ser despolarizantes. Enquanto que as fibras musculares cardíacas e lisas, elas não vão movimentar articulações e apenas tecido mole. Exemplo, a íris do olho, ela vai possuir fibras musculares agonistas e antagonistas. Já o trato gastrointestinal e o coração vão possuir fibras agonistas e antagonistas misturadas. A natureza, ela desenvolveu principalmente a estratégia antagonista para manter a homeostasia entre os dois sistemas. Por exemplo, os efetores, as fibras musculares lisas e as glandulares, vão ter diversos receptores para diversos neurotransmissores também. Estes é que vão ser separados. Então, vai ter um tipo de neurotransmissor para via simpática e outro para a divisão simpática, como eu já falei numa aula anterior para vocês. Então, a divisão simpática, ela vai liberar noradrenalina ou adrenalina e outra, que é na divisão simpática, que vai liberar acetilcolina. No próximo vídeo, nós vamos ver as diferenças entre as divisões do sistema nervoso autônomo. É o penúltimo vídeo dessa aula. E depois nós vamos ver os receptores que recebem os neurônios pós-ganglionares.